E aí galera, beleza? Eu me chamo Eduardo, sou estudante de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dendrologia. A nossa aula de hoje será dividida em 4 partes: apresentação, introdução à dendrologia, conceitos básicos e aplicações práticas da dendrologia. Então, antes de eu começar a falar sobre dendrologia, que é o tema da nossa aula, eu vou contar para vocês sobre quem está envolvido neste projeto e como esse movimento começou. Depois do anúncio da paralisação das aulas em função da Covid-19, a Faculdade de Tecnologia da UNB lançou um edital chamado FT contra a Crise. Esse edital visava fomentar atividades acadêmicas durante a quarentena. Os projetos contemplados por este edital poderiam ser formados tanto por atividades que envolveriam diretamente o combate à Covid-19, quanto por atividades acadêmicas gerais, que pudessem estar movimentando os alunos neste período de inatividade do calendário da UNB. Nesse contexto, surgiu o FT Mobiliza, uma iniciativa organizada pelos estudantes de graduação da Faculdade de Tecnologia da UNB. Ela contou com o apoio de vários centros acadêmicos que se uniram em prol da mesma causa, além de contar com o apoio de alguns professores. Bom, uma das frentes do Mobiliza FT é a FT Ensina, que visa preparar aulas de matérias introdutórias, com foco em ajudar os calouros que estão entrando agora na universidade e poderiam ter mais dificuldades por conta da pausa do Covid. Mas nada impede também que a aula possa ajudar a veteranos que estariam revendo as matérias e também outras pessoas que tiverem interesse no assunto. Nós, os estudantes de Engenharia Florestal, escolhemos falar sobre dendrologia por considerar que seja a matéria mais importante que é ministrada até o segundo semestre. Na nossa disciplina aqui, seguiremos a metodologia que está disponível no Matrícula Web. Nós teremos 4 aulas de aproximadamente 20 minutos. O nosso objetivo aqui vai ser tratar de todos os temas da disciplina de forma superficial, na qual o aluno poderá ter uma base quando chegar na aula diretamente com o professor. Em função do nosso tempo de aula ser muito menor do que o ministrado pelos professores, tivemos que fazer algumas alterações no cronograma. Os temas das 4 aulas que nós estaremos ministrando para vocês são Introdução à Dendrologia, Classificação Botânica e Fenologia das Espécies, Cerrado, Ecologia e Características para Identificação de Espécies, e por último, Estudo das espécies de cerrado, mata de galeria e arborização urbana. Para começar a introduzir dendrologia para vocês, eu preciso falar antes quem é Manuel Cláudio. Manuel Cláudio é esse cara aqui. O Manuel foi meu professor de dendrologia, portanto, a metodologia que eu vou passar para vocês se baseia muito nas aulas dele. Além dele ser um ótimo professor e um excelente pesquisador, ele se notabilizou muito pela sua produção de livros. Ele que é o coordenador dos livros Sem Árvores do Cerrado, Sem Árvores de Mata de Galeria, Sem Árvores Urbanas e também o Guia de Observador de Árvores. Ou seja, já deu para ver que ele entende de árvore, né? Todos esses livros vão ser passados por nós aqui ao longo da disciplina. A minha primeira aula de dendrologia com ele foi muito marcante e me fez refletir bastante, tanto quanto cidadão, quanto como futuro engenheiro florestal. Logo no começo da aula, ele contou pra gente sobre um artigo científico. Esse estudo havia levantado quantas árvores seriam necessárias a serem plantadas para que o aquecimento global acabasse. O resultado da pesquisa, entretanto, não foi muito animador, visto que o número achado foi de 1,2 trilhão de indivíduos. Eu vou fazer um paralelo aqui para que vocês entendam a magnitude desse número. Em um outro estudo, que visava quantificar o número de árvores existente no mundo, o resultado encontrado foi de 3,04 trilhões, o que significa que a quantidade de árvores que devemos plantar corresponde a 40% da quantidade de árvores que nós já temos no mundo. Mas também tem a parte boa desse estudo, que concluiu que o aquecimento global, até então, é um processo reversível. Outro aspecto positivo é que, ao considerar o tamanho da população mundial, esse número parece um pouco menos amedrontador. Ou seja, com uma população mundial de 7,8 bilhões de pessoas, cada pessoa na Terra teria que plantar aproximadamente 154 árvores para que o aquecimento global estagnasse. Logo depois de falar desse artigo pra gente, ele perguntou, então,
Quantas árvores nós, futuros engenheiros florestais, estudantes de dendrologia, deveríamos plantar? A minha resposta, assim como praticamente todos na turma, foi mais ou menos igual à do internauta. Pô, mas não é isso aí que tu acabou de falar, parceiro. Tu acabou de falar aí, mano, 153, 154, sei lá. Acho que é isso aí mesmo, né? Não! Vocês realmente acham que todas as pessoas no planeta Terra iriam plantar árvores? E se sim, realmente acham que cada uma delas plantaria 154 árvores? Acho difícil, hein? Portanto, já sabemos que temos muito a caminhar. Não basta só plantarmos 154 árvores. Temos que plantar 1.000, 10.000, 1.000.000, quantas forem possível. Eu trouxe essa reflexão aqui para vocês, não só para mostrar a importância, mas também os desafios de ser engenheiro florestal. Mas então, mano, tu falou aí desse negócio aí, o quê? Drendologia? O que é isso aí, cara? Respondendo à dúvida do nosso internauta, eu vou falar para vocês o que significa a palavra dendrologia. Esse termo é originado do grego, onde dendro significa árvore e logia, derivado da palavra logos, nesse caso significa estudo. Ou seja, dendrologia nada mais é do que o estudo das árvores. O objetivo principal da dendrologia é a identificação botânica de espécies arbóreas. Pera aí, calma lá, mano. Identificação botânica de espécies arbóreas? Exatamente. E para que vocês entendam melhor qual o objetivo da dendrologia, antes eu preciso explicar para vocês alguns conceitos básicos. A botânica é o ramo da biologia que estuda todas as plantas, bem como fungos e algas. A dendrologia é o ramo da botânica que estuda as espécies lenhosas, ou seja, com produção de madeira, árvores, arbustos e lianas. Taxonomia, do grego ordenação, é a parte da biologia que busca descrever, identificar e classificar os organismos, sejam eles individualmente ou em grupos. Esses são os táxons: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ah, então quer dizer que isso aí é aquele negócio lá do ensino médio, dorificofage? Isso, internauta! Parece que você está pegando o jeito da coisa. A identificação botânica é feita através da taxonomia, que é um padrão internacional de nomenclatura. Todos os táxons são formados por palavras do latim. Isso porque o latim não é mais utilizado no mundo, ou seja, não corre o risco de uma espécie ter o mesmo nome em idiomas diferentes. Os que são mais trabalhados na dendrologia são família e espécie. O número de famílias que existe no mundo é bem inferior ao número de gêneros, por isso que o estudo das famílias muitas vezes acaba sendo mais interessante do que o dos gêneros, o que não tira a sua importância, claro. É muito importante ter conhecimento sobre as famílias, pois as plantas que são da mesma família geralmente compartilham de muitas características em comum, ou seja, a partir do conhecimento da família, você já pode inferir muitas características das espécies que pertencem a ela. A identificação botânica de espécies nada mais é do que uma identificação de uma planta a nível de espécie. A representação do nome científico de uma planta, assim como de um animal, é dado pelo seu gênero mais o sufixo, que somados dão o nome da espécie. Ah, então quer dizer que sufixo é a mesma coisa que espécie? Não! Se você utilizar só o sufixo, é bem capaz que a pessoa com quem você esteja falando não vai entender de qual árvore que você está falando, pois existem muitos sufixos de gêneros completamente diferentes que são exatamente iguais, como por exemplo o sufixo speciosa, que no latim quer dizer a mais linda. Esse sufixo se repete em vários gêneros, que por algum motivo o autor que os descreveu achou que determinada espécie se destacava dentre as outras do mesmo gênero, então colocou o gênero mais o sufixo speciosa. A maioria esmagadora dos trabalhos técnicos e científicos que serão feitos por nós, engenheiros florestais, utilizarão apenas os nomes científicos. Entretanto, é sempre bom sabermos os nomes populares para que a gente possa conversar com outras pessoas e passar conhecimento também.
Muitas das vezes teremos contatos com produtores rurais, comunidades indígenas, mateiros, dentre diversas outras pessoas que podem ter um conhecimento muito interessante sobre as espécies sem necessariamente saber o seu nome científico. Certo dia, Manuel Cláudio e um colega seu de profissão estavam passeando lá em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Eles observaram um artesanato feito de madeira e chegaram então à conclusão de que aquele artesanato era feito do gênero Quilmeyera. Só que, entretanto, eles não conseguiram chegar a um consenso se aquele artesanato era de Quilmeyera coriácea ou de Quilmeyera speciosa. O dono do artesanato, cheio de sabedoria, olhou para os dois e disse: Todas elas são especiais, cara. Bom, para tentar deixar as coisas mais nítidas, eu vou pegar um exemplo para vocês. Nós vamos trabalhar aqui com a espécie Dipteryx alata, pertencente à família Fabaceae. Só pela família já tem muitas informações que nós podemos abstrair. Fabaceae é uma das famílias mais comuns que temos aqui no Brasil. Ela é marcada pela fixação biológica de nitrogênio. Ela realiza, através de uma relação simbiótica com a bactéria Rhizóbio, uma fixação natural de nitrogênio, o que é muito importante para o nosso meio ambiente. A espécie Dipteryx alata, nativa aqui do Cerrado, é muito famosa pela sua castanha, de alto valor nutricional. Os nomes populares dessa espécie variam muito de região para região, sendo eles baru, cumaru, coco-pereba, coco-barata, barujo, bugueiro, cambaru, entre outras variações. Outra problemática que temos é que baru pode significar muitas coisas, sendo a castanha, o fruto, a árvore ou então meu porquinho da Índia. Esse é Baru, meu porquinho da Índia. Mano, eu não tô acreditando não, velho. Que o cara dessas voltas tudo só pra mostrar esse raio desse rato aí, velho. E as árvores, nós vamos começar a identificar quando? Take it easy, my brother internauta, porque o processo para você conseguir identificar as espécies arbóreas é demorado e demanda muito estudo e prática, principalmente. Existem 5 etapas nesse processo de aprendizagem de identificação de espécies em que eu considero fundamentais. A primeira, entender o que é uma árvore. A segunda, aprender sobre morfologia vegetal. A terceira, aprender como elaborar fichas dendrológicas. A quarta, como usar chaves dendrológicas. E a quinta, a prática em campo. Entender o que é uma árvore é o primeiro passo e mais complexo de todos, porque à medida que você vai aprendendo sobre as árvores, você percebe que você não sabe nada sobre elas. Assim como nós, seres humanos, temos a nossa anatomia corporal, as árvores também têm sua morfologia. Portanto, para que você consiga diferenciar uma espécie de outra, você precisa antes saber analisar uma espécie sozinha. A característica dendrológica mais importante para nós, que estamos aqui no Cerrado, é a filotaxia. Eu aconselho a vocês a darem uma pesquisada nesse termo. É aí que entra a importância da ficha dendrológica. Ficha dendrológica é uma tabela na qual você vai preenchendo característica por característica de cada indivíduo. Ou seja, você pega uma árvore sem necessariamente saber qual espécie que é e vai anotando. Ah, essa folha é tal, esse tronco é tal. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre morfologia e preenchimento de fichas dendrológicas na nossa terceira aula. Existem vários tipos de chaves dendrológicas disponíveis na bibliografia. As chaves dendrológicas funcionam através da associação dos parâmetros morfológicos da espécie, de maneira que, através de cada tópico da chave, você vai filtrando por característica até chegar no táxon que você deseja. Como a biodiversidade de espécies vegetais é muito grande, existem inúmeros tipos de chave. Existem chaves que vão até a família, existem chaves que vão até o gênero, existem chaves que vão até espécies, existem chaves que contêm só uma família. As chaves geralmente não levam em conta parâmetros reprodutivos, visto que flores, frutos e sementes não estão disponíveis na árvore durante o ano inteiro. Além disso, elas costumam variar entre os biomas, já que cada um vai ter as características mais interessantes e mais fáceis de serem coletadas e analisadas. Como, por exemplo, quando comparamos a Amazônia com o Cerrado. No Cerrado, as folhas geralmente estão em um lugar alcançável. Já na Amazônia, muitas folhas estão a 30, 40, 50 metros do solo, então a coleta desse material fica cada vez mais difícil. E por último, a parte mais importante, aquela que vai diferenciar um simples engenheiro florestal de um identificador de espécies, o trabalho em campo. Eu vou falar mais sobre o trabalho em campo no nosso próximo tópico, nas aplicações práticas de dendrologia.
Como já foi citado anteriormente, a principal aplicação prática da dendrologia é a identificação botânica de espécies arbóreas. Tá, mas e depois, mano? Tu identificou a árvore e faz o quê, cara? Geralmente, quando você identifica uma árvore, a primeira coisa que você faz em seguida é identificar outra árvore. Os trabalhos em campo geralmente são muito longos e cansativos, entretanto, são uma experiência maravilhosa. Vale ressaltar que existem muitos outros tipos de campo, campos de solos, de silvicultura, de secagem e preservação das madeiras, etc. e tal. Na dendrologia, os campos se concentram em levantamentos florísticos e inventários florestais. Levantamento florístico consiste exclusivamente na descrição da flora de determinado local. Essa descrição pode ser feita através de um censo ou através de uma amostragem. Os levantamentos florísticos geralmente têm fins ecológicos, ou seja, buscam analisar as síndromes de dispersão, quais espécies estão ocorrendo em determinado local, se existem espécies tombadas. Já o inventário florestal consiste no levantamento florístico, mas a medida de duas variáveis das árvores, que são o diâmetro e a altura do fuste, que é o tronco até a primeira bifurcação. A partir do momento que você obtém essas três informações, espécie, altura e diâmetro, de cada árvore dentro de uma determinada área, é possível obter a quantidade de madeira que tem naquele local. E a partir da quantidade de madeira, é possível fazer inúmeras novas inferências, como por exemplo, estoque de carbono. E para fechar, eu vou falar um pouquinho para vocês de como a dendrologia vai nos ajudar no mercado de trabalho. Para quem deseja trabalhar com pesquisa científica, a dendrologia é uma coisa fundamental. Seja desenvolvendo pesquisa na própria engenharia florestal ou em áreas parecidas, como botânica ou ecologia, o estudo de dendrologia vai servir como base. Uma das linhas de pesquisa que são bem relacionadas com a dendrologia é a fitossociologia. A fitossociologia estuda as comunidades vegetais, bem como suas inter-relações e suas relações com o meio. Os dados necessários para fazer esse estudo são obtidos através de um inventário florestal, o que acaba empregando muitos engenheiros florestais na área. Essa área vinha crescendo muito nos últimos anos. Nesses últimos tempos, deu uma estagnada, mas tem tudo para melhorar. Para quem tem interesse em rumar para a iniciativa privada, trabalhar com inventário florestal é uma ótima alternativa. Devido ao inventário florestal nos permitir obter uma série de informações sobre a vegetação, existe uma demanda bem grande por inventários florestais. Para fazer a retirada de qualquer vegetação nativa, é necessário um plano de supressão vegetal, no qual o inventário florestal é o principal componente. A última coisa que eu tenho para passar aqui para vocês é para quem tem interesse em fazer algum dinheiro já na graduação. As equipes de inventário florestal geralmente são formadas por 3 ou mais pessoas, das quais nem todos precisam ter um conhecimento técnico avançado. Existem atividades como medir as árvores, medir a altura, bater plaquinhas. Essas funções muitas vezes são executadas por nós, os famosos OREA, os alunos de graduação. As remunerações por dia para um ajudante de campo costumam variar de R$ 80 a R$ 120 reais. Isso pode parecer pouco, mas a maioria dos campos dura mais de um dia, ou seja, se você trabalha por uma semana, você vai receber uma semana de diário. Além disso, você vai ter uma ótima oportunidade de aprendizado, pois os campos sempre são gerenciados por um engenheiro florestal formado. E por falar em aprendizado, eu deixo aqui minha última dica para vocês. Colhem no pessoal da pós. A galera da pós-graduação, além de estar numa pegada de estudos mais firme, faz muito campo. E eles não têm verba. Então, eles vão precisar da ajuda da galera da graduação. Então, isso é uma excelente oportunidade para você aprender. Não só inventário florestal, como qualquer coisa. Laboratório, coleta de solo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa aula. Fiz com muito amor e carinho.